Bom dia! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção, a graça e a força para continuar. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você e juntos recebermos de Deus a orientação, a graça e a força. Oremos ao nosso Deus nesta manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos e te bendizemos por todo o teu cuidado, pelo Senhor ter nos colocado de pé, pelo Senhor ter, ó Deus, nos levantado, ter nos fortalecido para mais uma jornada de trabalho. Pedimos que o Senhor venha estar conosco na nossa manhã, na nossa tarde, na nossa noite. Pedimos que o Senhor, ó Deus, venha manifestar o teu cuidado sobre nós, venha proteger, auxiliar, levantar. Venha, Senhor Deus, também sobre a vida daqueles que estão carentes, aqueles que estão dependentes de alguma coisa, que estão precisando, ó Senhor Deus, de um milagre, pessoas que estão carentes na área financeira, familiar, emocional, que o Senhor, ó Deus, possa cobrir a vida dos teus filhos com a tua graça. Neste momento, ó Pai, vamos fazer uso da tua palavra, venha nos ensinar, ó Deus, o caminho a seguir, em nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 14 a seguir. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente, assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Laodiceia é a igreja mais rica de todas. Mais rica que Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e Sardes. É uma igreja extremamente poderosa em finanças, mas uma igreja que o Senhor Jesus apresenta ela com várias questões para ela resolver. Em todas as áreas espirituais, eles tinham problemas. Jesus inicia a carta dizendo que ele é aquele que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ou seja, Jesus se apresenta como a autoridade máxima que está falando com a igreja. Como nas outras cartas, Jesus também se apresentou assim, mostrando a sua força, a sua sabedoria, a sua graça e a sua forma de ser. Aqui ele diz que ele é a testemunha fiel e verdadeira. No Senhor Jesus nós temos a fidelidade e nós temos a verdade encontrada. Nele nós encontramos esta ação de ser fiel e verdadeiro. Se tem alguém que é fiel com você, é Jesus. Se tem alguém que é verdadeiro com você, é Jesus, porque ele é fiel e ele é verdadeiro. De nenhuma forma ele vai nos abandonar, porque ele é fiel, e de nenhuma forma ele vai mentir para nós, porque ele é verdadeiro. Ele diz no versículo 15 que ele conhece as obras. Mais uma vez ele coloca esta expressão
para a igreja: eu sei as tuas obras. E esta expressão, ela vai sempre trazer em nós esse sentido de temor, porque o Senhor Jesus conhece as nossas obras, as nossas atividades, tudo aquilo que executamos, fazemos e criamos. E ele diz que conhece as obras e sabe que eles não são frios e não são quentes. Ele ainda diz: tomara que foras frio ou quente. Por que que o Senhor Jesus está aqui estabelecendo este princípio de ser quente ou de ser frio? Porque na região de Laodiceia havia águas termais, águas que ajudavam ali a cidade de Laodiceia, e era conhecida por isso, águas vulcânicas, águas termais. Então era comum que as águas de Laodiceia fossem mornas. Então, para eles beberem a água, eles teriam que ir em outra região buscar uma água mais fresca. E se eles quisessem uma água um pouco mais quente, eles teriam que ferver a água. Então, a água natural de Laodiceia, ela era uma água vulcânica, termais, e que não tinha utilidade para o dia a dia, embora era utilizada sim para tratamentos de pessoas com problemas de saúde, como até hoje são usadas essas águas termais. Mas o Senhor Jesus então está mostrando a finalidade, como a igreja, ela não é fria e nem quente, ela se torna morna. Ele diz que iria vomitar. Por que que o Senhor Jesus diz isso? Porque para a Laodiceia era comum essa expressão de não beber água, a água que tem na região de Laodiceia, por ela ser uma água morna. Ninguém iria beber as águas ali vulcânicas mornas da região de Laodiceia. Por isso que o Senhor Jesus disse: tomara que foras frio ou quente, porque se vocês fossem frios ou se vocês fossem quentes, vocês teriam uma finalidade. Se vocês fossem frios, poderiam refrescar o calor de alguém, ou se vocês fossem quentes, vocês poderiam servir para fazer alimentos e outras coisas. Jesus está fazendo um paralelo entre a água da cidade e entre a vida dos crentes. Por isso ele diz: tomara que vocês fossem frios, ou se vocês fossem quentes, porque então vocês iam ter um propósito, vocês iam ter uma finalidade. O que o Senhor Jesus busca de nós é sempre isso: finalidade ou propósito. Nós não podemos estar no meio termo, estar como as águas de Laodiceia, mornas, mas nós devemos estar com uma finalidade: frio para refrescar, quente para aquecer. Assim deve ser o crente na sua caminhada. Por isso, o Senhor Jesus, ele estabelece esse princípio em Mateus capítulo 5, dizendo que nós somos luz e que nós somos sal. Nós estamos na extremidade, nós estamos no diferencial, nós somos aqueles que dão finalidade para o lugar. A luz ilumina, o sal produz o sabor. Sem luz há trevas, sem sal não há sabor. Então nós temos um propósito, o propósito, a finalidade de iluminar ou de dar o sabor. E aqui o Senhor Jesus diz: tomara que vocês fossem frios ou quentes, porque assim vocês teriam finalidades e propósitos distintos na vida de vocês. Então ele diz: assim como és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, Jesus diz: morno para mim não funciona, meio termo para mim não funciona, crente sem finalidade para mim não funciona. Tem que ter finalidade, tem que ter propósito, tem que ter um projeto, tem que ter uma conclusão, tem que ter uma visão, tem que ser frio ou tem que ser quente, tem que estar totalmente envolvido comigo, mas morno não pode ser. Fazendo aqui menção
que o Senhor Jesus, em todas as outras cartas, falou de estar sujo e contaminado. Então, a mormidão também pode ser atribuída a esse sentido, de estar envolvido, não tendo responsabilidade cristã e sendo morno perante o Senhor Jesus. Alguém que está tanto frio como quente, não se decidiu ainda no caminho a seguir. Versículo 17, ele diz: como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. A igreja então diz que é rica e a igreja diz que não tem falta de nada. Então o Senhor Jesus diz: vocês não sabem que vocês são desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Jesus dá aqui pelo menos 5 ou 4, melhor dizendo, 4 características da igreja. A primeira, desgraçado, que fala do sentido de alguém sem a graça de Deus. Miserável, alguém que padece necessidade. Pobre, alguém que está totalmente carente e dependente de outro e não consegue fazer nada, precisa de outro. Cego, ele diz que está sem visão. E nu, está desprotegido e a nudez está aí à mostra. Por isso que ele começa então o versículo 18 dizendo: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Por que o Senhor está dizendo isso? Porque a igreja de Laodiceia é a igreja rica. Ela está na região que tem ali uma grande movimentação de mercadorias, umas pessoas que realmente tinham aquisições. Mas ele diz: vocês são ricos, vocês têm dinheiro, mas eu quero que vocês comprem ouros de mim. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Ou seja, a única riqueza que nós devemos buscar são as riquezas espirituais, as riquezas que vêm de Jesus. Jesus estava dizendo: vocês são ricos, vocês têm aquisições, posições, finanças, mas eu quero dizer para vocês que isto não vale nada, porque perante mim vocês continuam pobres, vocês continuam miseráveis. Por isso eu vou dar um conselho: compres de mim o ouro provado no fogo. Nós devemos ter o princípio de enriquecer tanto no material, mas também, principalmente, no espiritual. Comprar de Jesus é o ouro, é estar envolvido no mundo espiritual, adquirindo aquisições financeiras espirituais. Lógico que isso aqui é um simbolismo, mas é para você e para mim entender que precisamos cumprir o que está escrito em Colossenses, capítulo de número 3. Pensar e buscar nas coisas que são de cima. Por isso ele diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Ou seja, para vocês querem serem ricos de verdade, busquem a mim. Ele diz: vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Aqui ele fala sobre as vestes que possivelmente alguns historiadores vão dizer que a forma destes irmãos se vestirem eram formas um pouco mais sem elegância, e eles então se vestiam e de qualquer forma. E aí o Senhor Jesus estava pedindo para eles prestarem atenção em como eles se vestiam e dizer: olha as vestes de vocês. Vocês estão com vestes finas, com vestes ricas, com vestes totalmente aí da alta categoria. Mas eu quero que vocês peçam e comprem de mim vestes brancas. O Senhor Jesus então estava falando: eu quero que vocês sejam santos, porque a palavra branca e vestes faz esta alusão, esse sentido aqui no Apocalipse de santidade. Então ele diz:
aconselho que de mim compres ouro provado do fogo, e que compre vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Então está bem relacionado à santificação, para não aparecer aquilo que é particular da pessoa, a sua nudez. Então ele diz vestes brancas. Ele também vai falar do colírio, que unjas os olhos com colírio para que veja. O colírio é porque aqui é a cidade de Laodiceia, possivelmente por causa destas águas termais que haviam ali, havia muito colírio para os olhos e a cidade estava vendendo muito este produto. Então o Senhor Jesus falou assim: tudo isso que vocês estão vendendo são coisas boas para a parte material e humana, mas eu quero que vocês compram colírio de mim, para que vocês então possam ver. Então o Senhor Jesus diz: eu quero que vocês comprem de mim ouro, para vocês serem ricos de verdade. Quero que vocês comprem vestes brancas, para que vocês sejam santos de verdade. E eu quero que vocês comprem um colírio de mim, para que vocês me vejam realmente como eu sou. Ao fazer isso, o Senhor Jesus estava mostrando que nós devemos então sempre ter a atenção ao mundo espiritual e não somente ao físico. Como o apóstolo Pedro nos orienta na sua epístola, dizendo para nós não observar a beleza exterior, mas se preocupar com a beleza do homem interior. Aquele que está dentro de nós, ele deve estar com ouro, ele deve estar com vestes, ele deve estar enxergando, ele deve estar saudável. No versículo 19 ele diz: eu repreendo e castigo a todos quantos o amam. A repreensão de Jesus para a igreja de Laodiceia é uma repreensão dura, chamando eles de desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Mas ele então disse que ele estava fazendo isso por amor. Ele estava chamando a atenção por amor. E aqui nós devemos entender que às vezes a palavra do Senhor vai confrontar a nossa personalidade, vai confrontar o nosso estilo de vida, vai confrontar a nossa moral, vai confrontar as nossas índoles e personalidades, mas devemos entender que isto é o Senhor Jesus que está fazendo por amor de nós. Mas ultimamente nós estamos vendo as pessoas sempre buscando palavras doces, macias para os seus egos serem massageados. Mas o Senhor Jesus deixa bem claro que palavras de repreensão, palavras que trazem esse sentido de exortação, são dele. Por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele ama. Então ele pede para a igreja: sê pois zeloso e arrepende-te. Jesus estava dizendo: igreja, estou repreendendo vocês, estou mostrando que vocês são um povo riquíssimo, mas vocês estão pobres perante mim. E eu estou repreendendo vocês porque eu amo vocês e eu quero que vocês se tornem mais zelosos e eu quero que vocês se arrependam. Oh, meus irmãos, nós devemos então ter este sentimento de humildade, de entender isso aqui. Jesus estava falando com uma igreja que tinha o seu ego muito inflado, que é a Laodiceia, pela sua posição. Mas Jesus então se revela como aquele que repreende por amor, e ele então pede: seja zelosos e arrepende-te. E então ele diz no verso 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. O Senhor Jesus estava dizendo: se alguém se arrepender e for zeloso, abrir a porta para mim, eu vou enriquecer ele, eu vou enriquecer a vida dele, eu vou mudar a perspectiva dele, eu vou ampliar os horizontes dele, eu vou fazer ele ser rico para mim e não somente para a humanidade. E versículo 21 diz: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai
no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Laodiceia era a igreja que tinha as suas melhores posições, a sua melhor posição na sociedade. As pessoas eram influentes ali na sua região, mas o Senhor Jesus diz: quem vencer, quem comprar o ouro de mim, quem vestir as vestes brancas para mim, quem começar a enxergar, quem abrir a porta, quem se arrepender, quem for zeloso por mim, eu vou então conceder que esteja não de um lugar de honra humana, mas em um lugar de honra espiritual, no trono aonde eu estou assentado. Por isso, o Senhor Jesus, ele diz no final: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todas as igrejas, elas estavam sendo repreendidas, elas estavam sendo ali exortadas pelo Senhor Jesus. E vimos que todas as igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, todas essas igrejas tinham suas características particulares, tinham a sua forma de ser, de viver e de pregar, e todas elas tiveram este encontro com Jesus, e o Senhor Jesus foi até a igreja, até as igrejas através da carta de João, para expressar o seu cuidado, o seu amor e a sua dedicação. Finalizo este estudo dizendo que o Senhor Jesus Cristo ama as igrejas e Ele quer que todas as igrejas entrem no caminho de santificação, de fidelidade a Ele. E em breve Ele vai voltar para buscar as igrejas e nós devemos então estar atentos à sua voz. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos por esta palavra, pedimos que o Senhor venha nos abençoar, nos fortalecer, nos ensinar mais e mais. Venha, Senhor, abençoar o nosso dia, venha, Senhor Deus, guardar-nos e livrar-nos de todo mal. Abençoe as palavras que nós aqui falamos, que possam entrar no nosso coração e possamos ser alimentados e fortalecidos por ela. Senhor, continue conosco, nos ensinando, nos guiando, nos mostrando o caminho, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde e te livre de todo mal. Até mais à noite estaremos juntos para aprender da palavra do Senhor e eu te espero aqui no próximo vídeo.